Olá, olá, bem-vindas à 10ª edição das Conversas Cometas e hoje vamos estar à conversa com a nossa Sónia. Portanto, vou aqui encontrar a Sónia Martins, onde é que ela anda, onde é que ela está, ver se entra a nossa Sónia. Olá, olá Cristina, olá, olá, olá Carmen. Olá, Elizabeth. Portanto, chegou a minha Sónia. Então vá, vamos adicioná-la aqui. Vamos aguardar que a Sónia aceite. E já cá está! Olá! Sónia. Olá, meu amor, como é que tu estás? Boa noite, tudo bem? Boa noite, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda! Tão bom esta conversa contigo, que era uma conversa que eu já queria ter há muito tempo, não é? Mas as coisas acontecem quando têm que acontecer. É verdade, Tá? é verdade. E hoje é um dia mesmo assim que prova mesmo isso. surreal. Ligar o dia da live e de repente olhei para o calendário, este dia soa-me alguma coisa. E faz 2 anos realmente hoje que tivemos a nossa primeira conversa via Zoom e que nos conhecemos, essencialmente. E nada acontece por acaso, não é? É mesmo isso, quando eu te convidei para a live e as conversas cometas estão à segunda-feira e tu não podias na segunda-feira assim, olha, não faz mal, vamos fazer na quarta, dia 18, na quinta, dia 18. E tu, Ana, dia 18 faz 2 anos que eu comecei a trabalhar contigo. Assim, pá, nada acontece por acaso. E acaba por ser este momento de celebração. Sim. Então, assim como todas as outras minhas convidadas, tu não fazes ideia do que é que eu te vou perguntar, não é? Portanto, depois aqui às escuras. Mas eu prometo que é uma conversa altamente descontraída. É para dizeres aquilo que sentes, para dizeres a tua verdade. É isso que eu acredito, é isso que eu defendo. Acho que devemos dizer o que nos apetece e de encontro com aquilo que nós acreditamos. Portanto, vou dar início, não é? A primeira pergunta sempre que eu faço é: ok, porquê as conversas comentas? Porquê ter escolhido a Sónia? Porquê é que nós estamos aqui às 9 da noite numa quinta-feira? Não, uma segunda-feira, hoje é uma quinta-feira. Mas, acima de tudo, o propósito é exatamente o mesmo propósito com o qual eu criei as Mulheres Comentas, que é, muitas vezes, nós não estamos satisfeitos com as nossas vidas e, por uma série de medos, de receios, de bloqueios, não avançamos porque achamos que ou temos algum defeito, ou porque as coisas não são para nós, ou uma série de histórias que nós contamos nas nossas cabeças. E o certo é que cada vez mais, dia para dia, nós vemos casos inspiradores, e tu és um deles, por isso eu convidei para estar aqui, casos inspiradores de pessoas que disseram, ok, eu vou avançar ainda que tenha medo, tá? E quando criei as Mulheres com Metas, o objetivo era tocar a vida de uma pessoa. Se uma pessoa fosse tocada, já tinha valido a pena. Já tinha valido a pena eu trabalhar os meus bloqueios, as minhas feridas, os meus medos, porque, na verdade, amor, e eu tenho que partilhar a conversa que tu hoje falaste comigo, não é? Porque quando tu disseste, e foi muito engraçado porque disseste algo de, pelo menos foi assim que eu ouvi, vais-me dar na cabeça. E é tão engraçado, porque a cada vez que uma de vocês partilha comigo os vossos resultados, eu tenho essa sensação que é, ok, se eu morrer hoje, uma vida já foi mais feliz porque me conheceu. Ou seja, se eu morrer hoje, eu já deixei o mundo um pouquinho melhor. Então, claro que entendo aquilo que tu disseste e acho que é mesmo isso, que é... quando, ainda hoje eu dizia a uma cliente nova que é segue a tua paixão com o que tu tens hoje. Segue a tua paixão com o que tens hoje e as portas vão se abrir. Liberta-te do resultado, liberta-te da ansiedade do resultado que vai acontecer. Segue a tua paixão, entra em ação com o que tens e confia que as coisas vão dar certo. Pronto, mas isto já parece assim um bocado meio de live, não é? Vou voltar ao início. Ao início. Que é, quem é a Sónia para mim? Como é que nós nos conhecemos e quem é a Sónia para mim? Então, nós conhecemos-nos através da nossa Carla, da Maria do Digital,
que além de minha amiga, foi uma das minhas primeiras clientes que me trouxe a Sónia como um presente. A primeira vez que eu vi a Sónia, pensei, ok, uma cética, adoro trabalhar com céticos. E pensei, ela vai ser um desafio para mim. E eu muitas vezes te referencio precisamente quando chega alguém e diz assim, pá, Ana, mas eu não acredito nada nessas coisas de energias, não acredito. Eu digo, ok, não precisas de acreditar, está tudo bem, queres resultados, confias em mim, se não confiasses em mim, não estarias a trabalhar comigo, então confia só e deixa que o processo aconteça. E hoje, a Sónia que eu vejo, as duas Sónias, não é? A Sónia que entrou e a Sónia que eu vejo hoje, o fundo, a essência é exatamente igual, mas o despertar, o tamanho desta Sónia agora não tem nada a ver. Ou seja, é uma Sónia que eu sei que estamos live, ainda não passa da meia-noite, mas vou dizer de uma forma bonita, está-se a marimbar. Tipo, ok, este é o meu sonho, é isto que eu acredito e eu já não quero nem saber o que é que tu pensas. Então, eu agora sinto esta Sónia muito ativa, que é, enquanto que no início eu sentia uma Sónia muito contida, ok? Depois já vais dizer se estou a dizer bem ou não, não é? Mas eu sentia uma Sónia muito contida, agora sinto uma Sónia verdadeiramente ativa. Tipo, ok, olha, aqui vai a minha verdade e tu fazes o que tu quiseres com a minha verdade. Portanto, quem é que tu és para mim? Tu és um exemplo de uma pessoa que tinha muitas dúvidas, estava com muitos medos, mas que ainda assim resolveu ouvir aquela vozinha que fala muito lá no fundo e agarrou-se a uma esperança no sentido de, ok, enquanto que houver aqui um acreditar, opa, eu vou lá ver pelo menos o que é que dá. E no pior cenário possível, eu vou só assumir que não funcionou. Com este medo sempre presente. Ou seja, para mim isto é muito quem tu és e por isso é que eu queria trazer a tua história para que outras pessoas que viviam o mesmo que tu ou que possam sentir aquilo que tu sentias há 2 anos atrás, possam perceber que, espera aí, eu não sou a única. Há outras pessoas como eu, há outras pessoas que avançaram com medo. E o que é que acontece? Quase como tu sendo uma versão futura daquilo que pode acontecer na vida das pessoas se elas realmente seguirem essa voz. Portanto, quem és tu agora, Sónia Martins? Então, bem, eu agora sou mentora de autocuidado com um foco especial aqui no rosto e na mente, ok? Através da ferramenta que eu encontrei, com que eu me identifico, que eu amo, que é o Face Yoga. Que, para enquadrar aqui para quem está a ouvir a primeira vez a palavra ou o termo Face Yoga ou Yoga facial, não são só exercícios, porque se calhar as pessoas relacionam sempre só com exercícios ou massagens e de facto é uma ferramenta de autoconhecimento, de tomada de consciência, porque o nosso rosto, ok, a estrutura do nosso rosto serve o propósito de expressar os nossos pensamentos, literalmente. Okay? Não é como o bíceps ou como as pernas que servem para levar a cabeça de um sítio para o outro. Ok? Então, o rosto expressa aquilo que nós pensamos. E, por outro lado, é a fonte de sinais externos para o nosso cérebro. Portanto, nós vivenciamos, nós experienciamos o mundo muito através do rosto, porque estão aqui concentrados 4 dos 5 sentidos, e inclusive o 5º sentido, do tato também. E, portanto, é por aqui que nós lemos o mundo, okay? E interagimos. O que significa que aquilo que nós fazemos com o nosso rosto, especificamente as expressões faciais, vão influenciar também o nosso estado mental e o nosso estado emocional e, por sua vez, as ações e as decisões que nós tomamos, as nossas ações. Portanto, para mim, isto tem sido um caminho, uma descoberta. Eu cheguei ao Face Yoga, sim, efetivamente, pela curiosidade de perceber como é que o rosto funciona e, está ali uma senhora a fazer exercícios, tipo uma senhora já adulta a fazer caretas, mas que raio. Esse foi o meu primeiro impacto com o Face Yoga, mas que é isto? Agora inventaram yoga para a cara. Sinceramente, já não sabem mais como enganar as pessoas. Foi literalmente a Sónia assim. Primeiro pensamento da Sónia, isto só pode ser mais uma para enganar as pessoas. Só mais uma, a sério, já não há vergonha, não há mais vergonha. Sério. É que eu pensei em 2019 a passar o dedo pelo Facebook. Mas a verdade é que a senhora, lá está, ela estava-se a marimbar e dizia
verdade dela, independentemente do que é que eu fosse julgar. E, e eu, portanto, para quem não sabe, eu sou cientista de formação, portanto, eu fiz todo o percurso académico normal, doutoramento, enfim. E depois juntei-me a uma startup e trabalhava na área da genética humana, quando me cruzei com o Face Yoga. E naquele momento eu tive ali foi quando realmente me apercebi, ok, Sónia, mas ok, tu vais investigar, e depois, à medida que fui investigando e percebendo como é que funcionava, percebi que eu tinha uma crença, um preconceito, na verdade, que é aquela coisa de achar que só aquilo que eu sei, ou que está comprovado, ou que tem um artigo escrito, isto é todo outro mundo, é que é real e que é válido. E era assim que eu regia a minha vida. A minha vida funcionava nessa caixinha. Okay? Isto porque realmente é uma diferença muito grande quando nós despertamos, no sentido de literalmente dar uma hipótese de ver o mundo de outra forma. Porque aquilo que nós não nos apercebemos é que nós temos uns óculos, que são invisíveis, que se foram construindo à medida que nós fomos crescendo, não é? E nós só vemos o mundo por aqueles óculos. E todos nós temos uns óculos diferentes. Okay? E quando nós nos apercebemos disso e nos damos a oportunidade de colocar outros óculos, ou primeiro de tirar os nossos, literalmente, primeiro de tirar os nossos e depois colocar outros, as coisas começam a mudar. E ali o Face Yoga foi uma janelinha, foi a minha janela. Okay? Foi por ali que eu comecei a experimentar e a sentir e a conectar-me de novo comigo, porque isso é outra coisa que é no mundo da ciência e da investigação e no mundo analítico nós vivemos muito fora de nós. Nós estamos constantemente a ser o observador do que está a passar à nossa volta. Nós não estamos cá dentro a observar, nós estamos sempre fora. Então, essa tomada de consciência para mim, o Face Yoga foi muito importante nisso. Foi quando eu percebi que, agora estou aqui dentro, e estou a olhar para mim e há muita coisa a vir aqui ao de cima, ok? E pronto, e portanto comecei a ensinar, na altura estávamos em pandemia, eu na altura, com o que aconteceu em 2020, acho que há aqui uma coisa interessante, que é, eu senti uma necessidade, eu vou dizer visceral, física, okay, de me demitir, de entregar a minha carta de demissão no dia do meu aniversário, isto aconteceu. E eu já tinha decidido em 2019 que tinha que fechar o ciclo, tinha que sair dali, por uma série de outras razões, e mudar de vida, ainda não sabia muito bem o quê. Na verdade, sabia mais ou menos que estava na altura a fundar uma clínica médica, tive uma clínica médica a funcionar durante um ano, também, ironicamente, com serviços de medicina estética, que é muito giro, porque pronto. Que é que a gente já lá fala sobre isso, proporcionar. E na altura eu senti uma necessidade mesmo e tive que entregar a carta no meu dia de antes. E eu não sabia bem porquê. Hoje se calhar faz mais sentido. Hoje já consigo perceber que de facto tem tudo uma lógica. Eu tinha uma necessidade física de o fazer naquele dia. Okay? Pronto, isto passou-se, aconteceram muitas coisas em 2020, depois eu comecei a dar aulas online em 2021 e cheguei ali em 2022 e isto de repente vir para um mundo online. Ok, vocês têm que perceber que eu venho de um meio em que a assunção é que cada um está a falar a verdade, ok? E estamos sempre a lidar com factos e, portanto, e quando eu chego aqui ao mundo online, isto é tudo um mundo muito diferente, eu vou dizer um bocado agressivo e o que eu senti em 2022 quando procurei foi que eu estava mesmo prestes a desistir, porque primeiro que eu estava muito confusa era, eu não me identificava com as pessoas que estavam no espaço online, ok? E eu não queria que me julgassem com base no que estava a acontecer na minha área, em particular no online. E portanto... Espera aí, mas quando dizes na tua área, na altura, a parte da ciência ou já o Face Yoga? Já o Face Yoga, sim, okay. Já o Face Yoga. E claro que ainda assim eu estava a lutar também com o facto de eu estar aqui a fazer uma transição e em 2022 começar a pensar, ok, isto é mesmo a sério e vou ter que dar aqui a curva final, vou ter que dar aqui a volta final e decidir mesmo que, olha, isto agora já não é só aqui um hobby, uma coisa engraçada que eu achei, isto vai ser mesmo a minha profissão. Ok? E curiosamente, vou só fazer aqui um parênteses, que é a minha filha, a Leonor, ela sempre viu isso em mim. É muito giro porque ela entrou na escola primária em 2020 e ela fazia
desenhos com a família e colocava lá na minha t-shirt Face Yoga e escrevia com um I, porque, pá, e ela via-me assim, era assim que ela me via. Ela dizia, a minha mãe é professora de Face Yoga e é tipo... E, só que a mãe não tinha saído do roupeiro, não é? Ainda estava no armário, mas a filha já tinha aberto as gavetas todas. Pronto, e... é engraçado. E na altura, depois, quando te encontrei, eu estava mesmo prestes a desistir porque eu sentia que, pá, havia uma barreira muito grande. Eu não me identificava, depois tinha que. Depois começava a pensar, ok, então toda a gente que me conhece vai pensar que eu sou aquilo e eu não sou aquilo, mas também não sei muito bem o que é que sou. E estava muito, muito, muito confusa. E realmente a melhor analogia que eu consigo fazer é estar num nevoeiro e eu tenho as luzes ligadas, estou a tentar iluminar alguma coisa, mas eu não consigo ver nada. Isto é mesmo real, era mesmo, mesmo muito confuso. E na altura, foi em julho, exato, eu tinha suspendido a Academia Face Yoga, a Academia do Rosto. A Academia do Rosto foi chamada na altura. As minhas aulas, tinha que ok, vou voltar depois em setembro, fazer uma pausa e tal, mas eu estava a fazer uma pausa porque estava a pensar, não sei se vou voltar a isto e não sei como é que vou voltar a isto. E pronto, e foi assim que eu te conheci. Não sei se te lembras, também havia outras. Pronto, Sim, diz, desculpa, porque tu estás a desculpa. andar muito rápido e eu Sim, há sim. coisas que quero explorar, mas diz lá, Vou diz fazer tu. uma frase que se calhar ainda te vais lembrar, que é, nesse ano, em 2022, havia outro bloqueio, isto para vocês perceberem os vários bloqueios. Portanto, já falei aqui em dois. Um era o que se estava a passar no Face Yoga, pronto, da minha área. A outra eram os meus antigos colegas, toda a gente da ciência, da academia, não é? Que me viu crescer de determinada forma e agora de repente achava que isto era tudo uma brincadeira. Ou eu tinha essa percepção, E o terceiro era aqui a ver com esta parte financeira, que é, eu fiz inclusive um podcast com um episódio a falar sobre o seguinte: se todos formos ricos, quem é que limpa o meu WC? Portanto, este era o meu bloqueio, que é como é que eu posso enriquecer enfim, crescer financeiramente, porque na minha cabeça, se eu crescer, alguém vai perder, portanto, se eu ganhar, alguém vai perder, portanto, há sempre aqui um desequilíbrio, e se não houver, então depois há coisas, entre aspas, vou dizer básicas, que depois não acontecem. Isto era mesmo bloqueio. E não sei se te lembras que eu coloquei E tu esse fizeste comentário. essa pergunta num post meu. Tu fizeste essa Meu. pergunta. Lembras da minha resposta? Eu lembro-me da ideia com que fiquei, que eram dois aspectos, duas vertentes, que é uma é nós somos capazes humanos de desenvolver tecnologia e de facto somos para resolver esse problema. Portanto, isso não é, na verdade, nós somos capazes. E isso é verdade, que pode levar aqui a outro ponto. A outra vai haver pessoas que gostam de fazer isso. E essa tocou-me em particular porque, pronto, eu gosto de passar a ferro. Sei que isto parece que não tem nada a ver, mas tipo, eu gosto de passar a ferro. É uma cena que eu fico lá concentrada, é como se fosse uma meditação para mim. Eu gosto de ver aquela coisa ficar tudo lisinho, portanto, dá-me mesmo prazer. Ok. E isso foi que eu pensei, de facto, isto não é um Eu problema. respondi-te mais profundo. Eu disse assim: as pessoas que adoram limpar casas de banho. Exato. Porque muitas vezes o facto de eu não gostar de fazer algo, eu assumo que ninguém gosta de fazer isso. Por exemplo, tu gostas de passar a ferro. Deus me livre algum dia e eu passar a ferro. Até queimo a roupa para não ter que a passar. Ou seja, e há muito esse preconceito, que era aí que eu depois já te vou levar um bocadinho lá atrás, que é, há estas duas, não é? Que é, ok, se realmente há uma tarefa que é preciso ser feita e nós humanos deixamos de a fazer, de certeza que vai haver um iluminado que com tecnologia vai resolver a situação. Porque nós adaptamos, nós temos esta capacidade incrível de nos adaptar. Aliás, nós já conseguimos fazer coisas que há 5 anos, se calhar, eram inimagináveis, não é? E hoje em dia são normais. Depois outra coisa mas há pessoas que adoram limpar casas, há pessoas que relaxam a limpar casas, há pessoas que sentem que isso é um processo terapêutico e que amam fazer isso. Inclusive, há pessoas que agora são famosas e ensinam dicas sobre como fazer isso. Portanto, é tudo uma questão de preconceito, não é? Mas então agora, já que falaste nisto, eu queria puxar um bocadinho para trás, que eu sei que alguém que decide fazer transição de carreira, aliás, eu ainda hoje dei o teu exemplo, se bem que havia uma pessoa que me dizia assim, ok, mas eu não gosto daquilo que estou a fazer, eu gosto de fazer isto,
E ela disse algo do género, mas eu não posso despedir-me e agora agarrar. Eu digo, eu nunca recomendo que o faças. Eu recomendo é que tentes fazê-lo em paralelo, no sentido de, se eu já descobri que aquilo me apaixona, então como é que eu todos os dias me posso aproximar desta pessoa que vai profissionalmente fazer isto? E eu lembro-me que houve uma vez, eu acho que numa sessão do grupo, ou segunda ou terça-feira, falei precisamente do teu caso, que é, lembras-te quando tu decidiste que ias ser mentora de Face Yoga? Tu decidiste que irias abraçar a tua nova profissão, mas por via das dúvidas mandaste 2 ou 3 currículos. Lembras disso? Sim. E foste selecionada. Eu disse, baby, a vida está-te a testar. Porque é sempre isso que acontece, que é quase aquela história de, mas agora que eu decidi fazer isto, aparece a oportunidade da minha vida. Porque a vida testa. Tipo, de certeza que é isto que tu queres. Sim. Tu lembras-te desse processo? Lembro, aliás, mas eu vou-te confessar aqui uma coisa, que é, eu acho que isto acontece muitas vezes, não vou dizer muitas vezes, mas já me aconteceu várias vezes. E a mais recente foi, eu pus um like num comentário no LinkedIn, ok? Porque foi era uma proposta de emprego, era uma vaga. E era uma área que eu sabia, conhecia alguém que fazia sentido e pus um like. E essa pessoa veio falar comigo porque tinha sido eu com quem eu tinha falado e enviado um currículo quase há 2 anos atrás, mas depois deixei de dar resposta, imagina a bronca. E ele veio falar comigo, então, long time no see. E eu, pois é, mas eu tenho uma pessoa para esta posição. E tipo, e eu senti que, eu também, na verdade o meu perfil também se adequava, mas tipo, não foi com essa intenção que eu pus o like, mas só para vocês perceberem que às vezes, sim, estamos sempre aqui, podemos tomar a decisão. É ser testados, no fundo, mas eu vejo mais de, ok, isto é mais uma oportunidade para eu decidir. Ou para eu... Gay Hendricks fala precisamente disso quando tu estás a passar da tua zona de excelência para a tua zona de gênio. A nossa zona de excelência é aquilo que nós já fazemos muito bem feito. Ou seja, tu já fazias muito bem a tua profissão. Isso é-te confortável. Só que a nossa zona de gênio, nossa zona de excelência, não nos preenche. Não é aquela coisa que nos faz vibrar. A zona que nos faz vibrar é a zona de gênio. É aquela zona que apaixona-nos e que nós faríamos isto gratuitamente a vida toda, se tivesse que ser. Mas por acaso há quem nos pague para o fazer. E esta é a zona de gênio. Só que o que acontece? Quando nós chegamos ali na barreira da passagem, vêm todos estes síndromes do limite máximo, não é? Que é, tens a certeza? Tens mesmo a certeza que queres fazer isto? Olha que não conheces muitas pessoas que foram para aí e tiveram sucesso. E depois a nossa família diz, mas porquê é que tu vais meter nisso? Tu tens aqui algo que é seguro, tens isto, tens aquilo, mais ainda. Tu estás tão bem agora, vais arranjar sarna para te coçar. Ou seja, todas estas coisas, juntando aos nossos medos, aos nossos bloqueios, são ingredientes explosivos para a gente não avançar. E eu vou-vos dizer, para quem está a ouvir, que e eu agora vejo isso também nas minhas mentoras, que é o seguinte, faz muita diferença, muita diferença nós termos pessoas que pensam como nós, ou que têm esta vontade, que têm esta coragem. Mais ainda faz ter realmente um grupo de influência, como que tu criaste, ok? E no início éramos poucas. Sim, e agora somos muitas. Mas no tempo da comunidade eram pai quê? 10 pessoas. Pois, exato, portanto, e faz mesmo muita diferença. E aquela frase, nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos, é mesmo, isto é um facto. Não é uma coisa... Na verdade, existem estudos à volta disto, ok? É epigenética, não é? Epigenética já estuda essa parte. Exato, desde o peso à conta bancária. Ok? Pronto, é isto. Portanto, faz mesmo muita diferença. E porque assim, tu tens um pico de entusiasmo é muito fácil. Que é muito fácil ter um pico de entusiasmo. O problema, que é o que eu às vezes falo do yoga e das expressões, é que a seguir a um pico há sempre um vale. Ok? Não é? Lei do e se não tens ali um apoio,
não é? Não vale, andas sempre nisto, sempre nisto. E, obviamente, que a ideia, claro que nós não andamos aqui sempre bem, não é isso. Mas ter uma rede de suporte, um grupo de influência que nos ajuda a manter ali este ângulo mais pequeno, portanto, esta oscilação, amplitude é a palavra certa, menor, ajuda muito a manter o momento. Okay? E isso é que realmente faz a diferença a curto, médio e longo prazo. Porque senão nós estamos constantemente a deixar-nos contaminar, infectar pelos pensamentos negativos à nossa volta. Ok? Pelo é o que é, assim, As coisas e mesmo as são questões. difíceis, as pessoas não têm dinheiro. Epá, e eu faço muito paralelismo aqui com as expressões, porque aquilo que eu digo que é, nós podemos sempre ser o agente da mudança, ok? Nós podemos contagiar os outros, no meu caso, com expressões positivas, ok? Mas vocês vão reparar que quando nós estamos com alguém que está, pois, não sei o quê, nós começamos a imitar, pois, e o nosso corpo segue, e às tantas já estamos ali todos, aquilo só está a afundar. Não, não dá, malta. Temos que abrir o peito, abrir os olhos e dizer, pois, olha, mas é assim para os outros, mas para nós pode ser diferente, ok? E manter a cara ativa. Porque realmente nós somos esponjas, não é? Nós dizemos que as crianças são esponjas, mas na verdade os adultos também são. Só que acham que são mais inteligentes e que conseguem controlar a espuma da esponja, não sei. Mas não. Por isso, sim, esta questão do grupo faz muita diferença, este apoio. E eu só fazer aqui o paralelismo agora com as minhas mentoras, que portanto, só para enquadrar, eu agora faço Espera aí, com formação. as tuas Pois, se calhar mentorandas. vamos aí, não vamos aí. Espera aí. Vamos, Não é isso, mas com as tuas mentorandas, não com as tuas mentoras, que agora tu és sim, mentora. desculpa, sim. Ok, ok. Elas, para mim, Não, mas diz, claro. Mas, no fundo, é só para enquadrar aqui. Eu comecei, eu vou dizer, a ensinar o público em geral, na área facial, ok? Vários problemas, isto vai desde pessoas que estão insatisfeitas com algum aspecto do rosto, ok? Nomeadamente mais de sinais de envelhecimento, ou pessoas que têm problemas de tensão facial que lhes causa outro tipo de problemas e que precisam de adotar melhores hábitos, porque isto na verdade a base é toda comportamental, okay? E hábitos. E lá está, em 2022 eu sentia-me muito sozinha no panorama da forma como eu ensino face yoga, como eu aprendi, ok? E andei ali um ano a pensar, ok, eu gostava de ter colegas. Então, o ano passado foi quando eu dei esse grande salto, e para mim foi assim um grande, grande salto, e foi muito engraçado. Quando eu decidi cá dentro, pensei, ok, se calhar vou avançar, vou ver como é que vou fazer isso. Vieram duas pessoas, tipo, em espaço de dias, diferença, a dizerem-me, olha, Sónia, andam-me a perguntar se não fazes formação em face yoga, mas tipo formação profissional, e depois veio outra aluna minha, que já estava comigo há mais de um ano, a perguntar-me, Sónia, olha, vai abrir esta formação, mas eu queria mesmo fazer a formação. Eu lembro-me tão bem disso, Sónia. Eu lembro-me tão bem dessa conversa. Tu, Ana, mas ela veio-me dizer a mim, ela estava para se inscrever noutra pessoa e veio-me perguntar a mim e eu, baby! E foi mesmo assim, e pronto, e conclusão. Tenho 5 pessoas, ok, são as minhas primeiras 5 mentorandas, que são pessoas com quem eu consigo falar da área, ok? Porque lá está, eu vou voltar aqui à minha identidade de cientista, que é a única forma que eu sei de fazer crescer algo é discutindo com outros, é fazendo evoluir, não é? Refinando a arte, neste caso é a arte do face yoga, dos exercícios, as técnicas, etc. E então, o que eu queria era criar um grupo com pensamento crítico suficientemente desenvolvido nesta área para realmente conseguirmos crescer na área e desenvolver a área. E é isso que está a acontecer. Então, e agora, por causa disto, para ligar aqui ao ponto de, ok, isto é tudo muito giro aprender uma coisa nova, mas agora como é que nós vamos implementar isto na prática e no terreno? Não é? Porque, e vão surgir, e já estão a começar a surgir todos estes medos, receios, não é? Pronto, e é muito giro ver isso e agora estar numa posição um bocadinho melhor, lá está, de acelerar aqui, acelerar no sentido de ajudar a compreenderem e a passarem esse processo e, portanto, não perderem tanto tempo, lá entre aspas, não é?
e eu ser aqui um bocadinho a rede de suporte para esse desenvolvimento. E pronto, isto foi. Quer dizer, eu não imaginava que isto ia acontecer quando eu tinha vontade de me demitir em 2020, um dia dos meus anos. Era impossível saber. Olha, tu estás a dizer aí coisas tão importantes, porque às vezes quem ouve, por exemplo, e mesmo agora, enquanto tu foste uma das minhas primeiras clientes, ou seja, tu acompanhaste o percurso, agora quem chega já vê uma coisa completamente diferente, não é? Completamente diferente entrar agora na comunidade ou em 2022, que tu entraste tipo 6 meses, portanto eu abri, a primeira cliente nas cometas foi em agosto de 2021, tu entraste em abril, não, julho de 2022, portanto não tinha sequer feito um ano, não é? E eu acho que é importante partilhares isto. E eu sei a alegria da gente dizer, eu já tenho 5. Já tenho 5, não é? Porque as coisas já estão a funcionar. Eu quando comecei, eu tinha 2. E para mim já era tão feliz, eu já estava tão feliz, porque com 2 já podia fazer um grupo. E às vezes há pessoas que se impedem de avançar porque dizem assim, mas eu só tenho uma, mas eu só tenho 2, ai que vergonha, tipo, o que é que vão dizer, o que é que vão pensar? Então, para mim, e é aquilo que eu vos tento ensinar desde o primeiro dia, que é o propósito de servir tem que ser muito maior do que o propósito de impressionar. Porque se eu for para impressionar, por exemplo, se em algum momento eu me mover para impressionar os outros, eu vou entrar para perder. Porque o meu ego vai sempre perder. Há sempre alguém que faz melhor que eu, há sempre alguém que faz a mais do que eu, há sempre alguém. Para o meu ego, eu nunca serei suficiente. Nunca. Mas para a minha alma, quando eu vou a servir, não há ninguém melhor que eu. Então, é este o princípio do, ok, eu vou com medo mesmo porque eu não vou para impressionar. Eu vou com medo mesmo porque eu vou para servir. E se enquanto eu vou no meu caminho de servir com toda a humildade, com toda a minha verdade, houver uma pessoa que se conecta a mim, que bom, já somos 2 pessoas conectadas ao mesmo propósito. E depois cria-se aqui este conceito de tribo, não é? Tu disseste uma frase que me fez lembrar algo que eu li que é, se não encontras a tua tribo, cria, não é? Tipo, se não estás a encontrar as tuas pessoas, cria as tuas pessoas. E é muito isto, e aquilo que tu partilhaste é incrível, porque às vezes há aquela visão de que isto é tudo muito fácil, a gente começa, tudo começa a fluir. Não! Essa não é a realidade. Nós começamos com workshops 100 pessoas inscritas. Nós começamos com retiros que tiveram apenas a adesão da minha primeira cliente e por isso nem sequer aconteceram. Nós começamos por formações em que ninguém se inscreve, tipo, conteúdo que para nós é valiosíssimo, que nós pagamos fortunas para ter acesso àquele conteúdo e que ninguém quer saber. Mas isto faz parte do processo, não é? Ou seja, o processo é esta junção de resultados diferentes daqueles que a gente desejava e é ao aprender de cada vez que algo sai fora daquilo que a gente gostaria que saísse, ao fazer, da próxima vez fazer diferente, da próxima vez fazer melhor, que dá para chegar aqui, não é? E tu tiveste acesso a esse percurso. Eu contigo passei por várias fases, passei desde agora vai ser tudo e agora afinal isto não funciona e agora isto vai ser tudo e agora também não funciona e de repente as coisas começaram a fluir. Houve aí algo que fez esse clique e tu realmente começaste, ok, peraí, e diz-me se eu estou em erro, mas eu acho que as coisas começaram a fluir quando tu te assumiste quando tu rompeste de uma vez por todas com a velha identidade, ou seja, quando tu queimaste as pontes, quando tu largaste o plano B e disseste, não, este não é o meu plano B, eu não tenho um plano B, eu tenho o plano, e o plano é eu dedicar-me ao Face Yoga, porque é muito importante termos esta consciência, que é, o primeiro passo para o plano A não falhar é eu ter um plano B. Quando eu não tenho um plano B, o plano A tem que funcionar. Agora, muda a forma, muda a estrutura, muda o pensamento, muda as emoções, mas não mudas o propósito, não mudes a missão. Quando é que tu sentes que realmente houve aquele clique de peraí, afinal esta é a minha profissão? Eu vou ter que dizer que foi um bocado no retiro do ano passado, que foi, na verdade, foi no teu retiro. Bem, eu ia dizer que foi o primeiro retiro em que eu fiz para um workshop de 1 hora para tantas pessoas, mas tinha havido um ainda um antes. Mas nesse retiro, de facto, foi muito profundo, porque foram dias intensos.
Realmente, eu nunca tinha experimentado nada assim, não é? E nunca tinha estado dias e noites. Epá, faz mesmo diferença, ok? Uma coisa é tu estás um dia num sítio, fazes um workshop, outra coisa é realmente ires a fundo. Eu vou dizer, mas tens a noite para integrar e depois voltar ao dia seguinte. Faz mesmo diferença. E eu acho que nessa altura foi quando eu realmente decidi. Houve ali um shift muito grande. Fisicamente até depois do retiro. Na altura senti que o meu corpo estava a limpar um bocado. É um bocado estranho, mas foi a sensação que eu tive. E foi como que largar mais um bocado. Embora que eu acho, e acho que se calhar também reconhece isso, que há aqui sempre camadas, não é? Nós vamos sempre. Mas lá está, e quando estamos aqui prestes a passar outra vez de nível, eu vou dizer assim. Porque, por exemplo, no ano passado foi quando eu saí quando fui ao retiro, acho que já tinha ali algumas intenções por causa do curso de Face Yoga, sim, de mentor de Face Yoga. Depois, quando voltei, foi quando realmente eu avancei mais e pronto, e dei mais gás, digamos assim, é isso. E comecei a fazer mais divulgação. E depois as coisas se concretizaram. E agora, aquilo que eu sinto é que eu vou dizer, a transitar aqui para outro nível que faz parte da minha visão, que é isto de criar uma comunidade, lá está, um grupo, uma tribo de mentoras de Face Yoga, faz parte de um plano maior da minha cabeça, que é, eu vejo muitas áreas de aplicação desta área de, eu vou chamar reeducação facial, ou de educação facial, okay? Como ferramenta de autocuidado em várias áreas. Portanto, a beleza, a estética, a aparência física, é só pela qual o Face Yoga ficou conhecido. É a porta de entrada, E a quase. porta Lembras-te daquilo que entrada. é? A atração não é conversão. Eu vou-te atrair porque tu queres um rosto sem rugas, mas na verdade vou-te mostrar que é muito mais profundo que isso. Sim, exato. E vai influenciar muitas outras coisas consoante o ponto de vida em que a pessoa está. Pronto. Mas desde a comunicação, desde acompanhamento, eu vou dizer, acompanhamento a situações terapêuticas, okay, de bruxismo, problemas de ATM, enxaqueca, dor de cabeça, o sono, ou seja, distúrbios do sono, por exemplo. Há uma série de áreas onde esta prática, esta educação facial e de autocuidado realmente vai fazer muita diferença a longo prazo para a Tu pessoa. sempre tiveste essa visão. Eu lembro-me no início, quando nós começamos a trabalhar o teu negócio, que eu dizia, babe, atrai pelas rugas. Toda a gente. E tu, não é isso que eu quero. Mas repara, às vezes nós temos. Eu lembro-me, não é? Eu trabalhei muitos anos com estética e havia serviços de atração que não eram core business. Tipo, não há nenhum negócio que sobreviva de fazer unhas. Tipo, não há. Mas a verdade é que o facto de teres esse serviço das unhas é a porta de entrada, não é? De muita gente para depois conhecerem os outros tipos de serviços. E quando a gente está a expandir um negócio, é preciso distinguir isto. Nós temos os serviços de entrada, depois temos os serviços core e depois temos os serviços premium. E então é importante nós termos isto. E eu lembro-me desta tua resistência, mas repara, foi o facto de nós termos começado a atrair por aí, que depois ganhaste clareza e dizes assim, espera aí, eu até gosto de fazer isto com pessoas, mas se calhar o que eu amo mesmo e o que me apaixona mesmo é ensinar pessoas a fazer isto com pessoas, ou seja, eu quero ser mentora de mentores. Sim. Para mim, são duas grandes áreas. Essa é, sem dúvida, se me perguntares agora, vai, eu gosto de ensinar e gosto de ensinar a fundo. E, portanto, é nesse meio que eu me sinto mais à vontade, porque posso realmente colocar todos os detalhes e ajudar e fazer estudos de caso e ajudá-las a orientar pessoas, enfim, eu gosto de fazer isso. A outra grande área que eu gosto de fazer e de que eu vejo uma necessidade, porque eu sou produto disso, em parte é o seguinte, é o tema desta live, que é o autocuidado para visionárias. Que é quando eu vejo tanto potencial à minha volta, às vezes, e, e penso, se a pessoa tivesse, se a pessoa investisse mais na sua pessoa,
em termos de cuidado dela mesma, em se conhecer melhor, em tomar consciência dela mesma, ela ia conseguir impulsionar e estar mais disponível e com mais energia para colocar em prática as suas ideias. Olha, uma coisa Ok? muito curiosa, já que estás a falar nisso, para tu perceberes. Sabes, no programa 10 semanas, não é? 10 semanas a uma própria confiança, ou que por acaso tens acesso, mas não fizeste. Acho Ok. eu. Mas não São muito poucas semanas. não interessa, vai. Isto é uma parte. Mas aqui, para tu perceberes que é, já mais de 100 pessoas fizeram esse programa. A última vez que eu vi das respostas foi à volta de 117 pessoas. E sabes qual é o exercício onde 90% tem dificuldades mesmo à séria de fazer? Sabes qual é o exercício? Posso fazer que é olhar para o espelho, não é? O dia do espelho. Olhar para o meu rosto. Olhar Sim. para o meu rosto. Nós deixamos de nos ver. Nós deixamos de... Nós... É quase aquele... só me vem a palavra em espanhol, que é o vistaço, não é? Ou seja, eu passo de relance pelo meu rosto só para ver se está tudo... Se eu estou aceitável, mas eu não paro para me olhar. Para olhar para mim e dizer assim, uau, eu sou perfeita, eu sou incrível, eu sou maravilhosa. Eu não paro para fazer isto. E quando alguém te dá este exercício de olha para ti e percebe como és incrível, porque se tu não encontrares esta magnitude em ti, ninguém a vai ver. Ninguém. E então quando tu falas deste autocuidado do rosto, pá, é fundamental para tudo o resto. Para a confiança, para o amor próprio, para a minha verdade, para a minha aceitação, para o meu perdão, para o respeito por mim. E tudo começa em algo que parece tão simples, não é? Que é o rosto. E deixa-me dizer, o resultado de ser eu a nutrir-me e a cuidar do meu rosto é completamente diferente de eu ir fazer uma cirurgia estética e resolver aquilo que eu tenho para resolver e de repente olhar para o espelho e dizer pá, eu quantas e quantas vezes já disse isto, que é não tenho nada contra quem faz cirurgias estéticas, acho que cada um é livre de fazer o que quiser, mas há um momento em que nós temos que questionar se o problema está no rosto ou está na cabeça. Porque há um momento em que eu já fiz tanta coisa para mudar tanta coisa e continuo a sentir-me da mesma forma, eu continuo a não gostar de quem eu sou por muitas cirurgias que faça, então o problema não está no corpo físico. O problema é muito mais profundo e é aqui que eu acredito que este cuidado, este voltar a construir o meu rosto de uma forma altamente natural, me ajuda a conectar a quem eu sou, porque o meu rosto mostra quem eu sou. Sim, eu costumo dizer muito que o rosto, a forma como eu leio o rosto é por sintomas. As pessoas veem defeitos, eu vejo sintomas. Mas, e muitas vezes os sintomas são padrões que ficaram instalados, ok? Foram construídos ao longo do tempo e nós vamos ter que quebrar esse padrão e reinstalar outro. Okay? E esse processo exige de facto nós olharmos para dentro, porque vamos ter que olhar para o rosto, ok? E reconhecer também os nossos hábitos, o nosso comportamento, lá estávamos aqui ao mental, que está a causar aquilo que nós estamos a ver e perceber que existe uma ligação, porque é importante dizer isto, que é aquilo que nós vemos no rosto, 80% é comportamento, 20% é genética e o curso natural do envelhecimento. Mas a grande parte daquilo que nós vemos, não só no rosto como no corpo, é resultado das nossas ações, das nossas escolhas diárias, daquilo que nós fazemos diariamente. Não é porque. Não é genética, não é 100% genética, agora é. Não. As alterações que nós vamos vendo são muito fruto do nosso comportamento. Por isso, existe aqui muita margem para nós mudarmos. E no caso do rosto, de facto, mudar esse padrão semblante, o semblante pesado, triste, carrancudo, cansado, se nós quebrarmos este semblante, porque isto é um padrão, e eu tinha este padrão. Uma das primeiras coisas que eu notei que mudou na minha vida, na minha interação com os outros, foi quando eu comecei a fazer alguns exercícios que aquela senhora japonesa lá fazia no Facebook. Eu chegava a casa um bocadinho mais leve e os meus filhos começaram assim a abrir os olhos. Eu lembro-me mesmo desta sensação de ter duas crianças abrirem-se muitos olhos e sorrirem para mim. Porque antes eu falava em monossílabos e com a boca, sim, não, correu tudo bem, isto. Então, é preciso quebrar isto. Isto quebra-se também fisicamente. Okay? Claro que também há aqui um processo mental, mas é preciso ir lá fisicamente. E muitas vezes o físico vai ajudar também o mental. Claro, okay? Está tudo ligado. Exato. E isto que eu também acho que é interessante no Face Yoga é que não precisamos de ir logo
ali ao problema e estar ali um bocado a massacrar, entre aspas, não é? Mas podemos fazer isso, ok, de fora para dentro, neste sentido de desbloquear aqui a tensão, e isso vai ter um impacto lá dentro. E outra coisa que estava a dizer de quando a pessoa, há aqui uma diferença aqui, nós passamos menos tempo a olhar para nós e passamos mais tempo a olhar para outros. E principalmente imagens perfeitas. E isso começa a criar um referencial inconsciente com o qual nós nos estamos constantemente a comparar. Quando nós olhamos para o espelho, já nos estamos a comparar inconscientemente com aquela imagem perfeita da influencer, não sei das quantas, que vemos N vezes ao dia. Isto acontece. Portanto, quanto mais nós nos virmos e nos virmos, olhamos para nós em expressões positivas, leves, abertas, mais nós vamos criar este efeito literalmente de habituação à nossa própria imagem e vamos aceitá-la melhor e vamos começar a gostar mesmo dela. Porque o gostar também tem a ver com esta repetição, com esta constante interação, não é? Então, este exercício é importante, isto tem mesmo um efeito profundo. E é isso, muitas vezes as minhas alunas me dizem, me relatam, é precisamente isso. Elas me dizem, primeiro dizem, não sei quem disse que eu estou diferente. Tipo, normalmente não são elas que notam, porque tipo, lá está, não são. Então são os outros. Mas eles também nem sabem muito bem o que é que está diferente. Está alguma coisa diferente? Eu digo, sim, é o semblante. É o semblante que se traduz também em energia, não é? É tal coisa, é a energia que tu passas. Sim, porque tu alteras o teu estado quando alteras a tua postura. Exatamente. Ponto. Não é? Tu alteras a tua postura, alteras o teu estado. Tu deste um exemplo bem há pouco tempo. Se eu me puser aqui de ombros para baixo, de cara fechada, não sei o quê, eu daqui a pouco começo a sentir um estado de tristeza, um estado de pesar. Se eu sorrio, ergo a cabeça, abro o peito e vamos embora, a minha energia automaticamente eleva, não é? Ou seja, o meu corpo altera o meu estado. Sim, e há um estudo, lá agora vou lá em estudos, isto a dar-lhe? Que demora 17 segundos tu a quebrares uma espiral de pensamento negativo só com a expressão. Imagina, tu sorris, olhos abertos, ok? Peito aberto. Estás numa espiral negativa, estás num problema, estás ali presa e não consegues sair, ok? E respirar, mas especificamente colocar uma expressão positiva. Ok? Eu não vou dizer que inspirar e expirar ajuda e a respiração, tudo isso ajuda, mas se adicionares a isso uma expressão positiva, o olho aberto, exato, tipo, literalmente, e aguentares isso, nem que contes, em vez de contar carneiros, conta até 20. Aquilo vai cobrar o padrão, ok? E é isso. E de facto a postura influencia muito o quanto tempo é que nós passamos em determinadas histórias. Por isso, se nós ainda não temos a capacidade, a destreza de mentalmente mudar a ficha, não é? Se ainda não conseguimos fazer isso, então vamos usar o corpo para fazer. E é mesmo possível. Então eu acho isto, eu acho isto fascinante. É tão engraçado. E já viste, olha aqui o que eu estava a pensar. E eu não sei se foi na story que tu fizeste hoje, não sei se foi no áudio que me enviaste, já não me recordo, mas. E isto foi uma coisa que fez muita diferença na minha vida. Eu acho que hoje tu consegues sentir que é, olha onde tu avançares, apesar dos teus medos te levou. Olha as vidas que tu já transformaste só porque tu decidiste, eu vou avançar, olha que se lixa. Apareceu-me aqui esta gaja que é meio louca, veio referenciada pela Carla, pode ser que não seja assim tão louca, mas eu vou avançar. E o facto porque, não é? Eu vivi a minha história assim e agora vivo a minha história nas vossas histórias também, que é, na verdade, se eu tivesse optado por não avançar e não fazer e ficar na minha zona de excelência, se eu não passasse para a minha zona de gênio, as vidas que eu mudei hoje teriam tido impacto também. Ou seja, é uma coisa muito engraçada, porque a Carla, foi muito engraçado isto, eu não sei se a Carla te contou, mas eu já não sei se soube isto pela Carla ou pela Andreia Viana, mas a Carla, não é? Que foi a pessoa que te referenciou e também minha cliente e amiga, ela foi agradecer a Andreia Viana por me ter ajudado a mim, porque a Andreia Viana, ao ter-me ajudado a mim, eu ajudei a ela.
Pá, e isto é mesmo este efeito dominó que nós não temos consciência quando avançamos. Só quando nós temos uma cliente assim, pá, olha, tu causaste este impacto na minha vida, a gente diz, uou, valeu a pena, não é? Tipo, valeu a pena. E quantas, e todas nós passamos pelo mesmo, todas nós, há um momento em que diz, pá, se calhar eu sou uma grande impostora, se calhar eu não sei assim tanto, se calhar eu não faço aqui diferença a ninguém, não é? E é o facto de haver estes testemunhos e estas vidas transformadas, não é? Porque eu quando vos vejo a brilhar, eu sinto-me aqui um bocado tipo mãe galinha e apetece-me dizer, espera aí que eu também fiz isto. Aquela pessoa que agora está a ter sucesso, tipo, quase, nem és tu, não é? Mas, por exemplo, ver as tuas mentorandas a ter sucesso, dizer assim, epá, elas não fazem puta ideia quem eu sou, mas eu estou lá um bocadinho naquele ADN, não é? Ou seja, este impacto, o que é que para ti isto significa? Ou seja, tu já paraste para pensar? Já olhaste, já olhaste para trás e disseste assim, uau, fogo, olha aquilo que. Olha aquilo que eu conquistei, olha o impacto que eu causei. Sim, sim. Às vezes tenho. Se calhar nos momentos em que às vezes me sinto insegura por algum motivo, porque, não sei, porque o Neptuno está desalinhado com o Sim, Mercúrio, não porque olha, porque nós temos momentos em que achamos que somos uma merda, não é? é? Exato. Igual por causa das hormonas, enfim, porque nós. É o que é, somos gajas, portanto está tudo certo. Exato. Mas eu faço este exercício de olhar para a minha vida e eu todos nós temos a nossa história, não é? Eu vou dizer, já passei por muita coisa para mim, claro, claro que a outra pessoa passou por outras coisas, não é? Mas o padrão que eu vejo, ok? É que eu sempre fui pioneira, digamos assim, em coisas. Eu sempre avancei para coisas que eu não tinha, quando não estava confortável. Ok? Vou só exemplificar aqui. Eu fiz o curso de Bioquímica, no estágio eu fui fazer Erasmus para Paris, mas fui trabalhar com máquinas, tipo, era tudo muito ligado ao computador, estrutura proteínas, eu nunca tinha estudado aquilo no curso, nem nada. Fui lá, cheguei lá, caí de paraquedas e tive 20 no estágio, ok? E foi dado pelos investigadores lá, eles queriam que eu ficasse lá, eu não fiquei lá, porque tinha cá um namorado e tal, pronto. E depois fui para uma coisa que se chama um doutoramento em Biologia Computacional. Basicamente, a seguir, passado um ano de estar na bancada, pá, coisas muito diferentes. São coisas muito diferentes e com nomes muito simples, não é? Tipo, coisas muito fáceis de entender. Mas pronto, eu sempre fui para isto para dizer que em Biologia Computacional eu fui aprender a programar. Pronto, que é literalmente aprender uma língua nova e eu cheguei a chorar nas casas de banho da Gulbenkian, ok? Porque eu estava a pensar, como é que eu vou fazer este programa em Python? Quer dizer olá em Python? Ou raio, já não sei. Tipo, portanto, e eu fiz isso tudo, mas também agradeço. Mas o que é que isso me trouxe? Também me trouxe experiência que eu acabei por encontrar pessoas que passaram pelo mesmo processo. E isto, de facto, acho que quer dizer alguma coisa. É porque mesmo nesse, agora estou a lembrar-me da Gulbenkian, nós tínhamos, todas as semanas tínhamos um investigador convidado de uma área específica e passávamos uma semana com ele a aprender, depois íamos lá para jantar e não sei o quê. E havia um que imagina o que ele fez. Ele interrompeu a carreira também, assim, foi tocar guitarra, que era o que ele gostava, para bares no Brasil, no Rio de Janeiro. E passou 2 anos naquilo até que depois voltou a encontrar-se e voltou a fazer investigação. Portanto, na verdade eu tenho exemplos, eu fui tendo exemplos, não é? Pensando bem, no outro dia estava a pensar nisto, pá, eu já conheci pessoas que de facto mudaram, depois voltaram ou mudaram radicalmente. Não. E é interessante ver este padrão. Isto para dizer o quê? Para dizer quem nos está a ouvir que se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos ver evidência, não é? Muitas vezes vamos ver, também depende da forma como nós olhamos para a nossa vida. Mas se eu quero evoluir, eu vou olhar para a minha vida e vou procurar evidência que me mostra que eu sou capaz de evoluir. Okay? Isto naqueles momentos em que eu preciso de me confortar ou de reconfortar em evidência passada. Não é? Mas por isso eu de facto sempre fui abraçando novos desafios. E quando fui para a empresa, por exemplo, eu passei de 6 anos numa empresa de software, essencialmente, eu fui contratada como geneticista, parte mais experimental, digamos assim, mais científica, mas saí de lá como gestora de operações. Era a pessoa que geria a equipa, que fazia a ponte com o CEO, com os investidores, portanto, uma coisa completamente diferente. E por isso, eu vejo muito
sim, vejo muito esta capacidade de evoluir e, sinceramente aquilo que me move é mesmo o desafio. Isso é verdade, se olhar para trás pá, o desafio é uma coisa que me move, mas agora move-me, é o desafio com um propósito. Houve aqui um casamento entre este fogo pelo desafio de tipo de fazer, de concretizar, de avançar com um propósito maior. E isso realmente transforma a nossa vida, dá-nos outra energia completamente diferente. E ver as minhas mentoras, agora as minhas mentorandas, mas para mim são Eu adoro que tu me chamas mentoras. As minhas mentorandas também são minhas mentoras, que eu farto-me de aprender convosco, não é? Portanto, está tudo certo. Exato. Mas é ver agora a transformação delas, que é, por exemplo, elas agora estão na parte da avaliação, estão a ser avaliadas, e uma delas já fez uma avaliação presencial. E é muito giro ver, tipo, em ação, aquilo que eu ensinei, não é? E ver aquilo que elas aprenderam e a forma como elas o colocam no mundo. À maneira delas. Claro, claro. Isto é uma sensação que não tem explicação. E é o que eu te disse na mensagem hoje foi. Isto vai parecer assim um bocadinho macabro, se calhar para quem nos está a ouvir, mas a sensação que eu tenho é, pá, eu posso morrer hoje, que a minha missão já está. Eu já paria, É aquilo que eu te disse. Sim, já sim. está Não é cá. macabro. Não é macabro. É, É a realização. Aquilo que tu, no fundo, e aqui voltando um bocadinho atrás, não é? O programa que tu fizeste comigo foi o Realização Total, que agora nem, não há o Realização Total, porque era um programa vitalício e eu já deixei de o comercializar. Mas a verdade, quando eu criei as Mulheres com Metas, eu criei para que vocês sentissem isso que tu verbalizaste, que foi, já posso morrer, eu sinto-me completamente realizada. Eu sinto que o mundo é mais feliz hoje porque eu avancei. E eu acho que não há sensação de plenitude maior do que esta. Ok, claro que sim, ter filhos é incrível, ter a nossa família, mas tu pôres no mundo a tua missão, aquilo que a tua alma te pede que tu sejas, assistires na primeira fila ao trabalho, por exemplo, eu tive essa sensação. Posso dizer que eu acho que a sensação mais forte que eu tive sobre isso foi quando vos vi o ano passado no palco do Congresso. Quando eu vos vi a vocês, minhas mentorandas, que quando chegaram à minha mão tremiam só de pensar que iam expor a vossa voz e a vossa missão no mundo e subir àquele palco onde estavam 100 mulheres que não vos conheciam de lado nenhum. Algumas nem a mim me conheciam, não é? Ou seja, foi a nossa primeira vez em palco. E ver-vos a brilhar. Pá, e é tão engraçado porque, por exemplo, agora há pessoas que estiveram lá naquele palco, que agora são clientes e que vão estar em palco agora este segundo ano, não é? Agora em outubro. E é quase como tu, Sónia, não é assim como os outros, mas tu, Sónia, foste uma inspiração para aquelas miúdas que estavam na plateia, que não faziam puta ideia que tu, há um ano atrás, ou nem há um ano atrás, estavas sentada não naquela plateia, mas numa outra plateia qualquer, porque aquele congresso ainda não existia, e que o facto daquela miúda te ver em cima do palco, tu que foste atrás dos teus sonhos, com os teus medos, fez com que aquela pessoa decidisse fazer o mesmo que tu e hoje não, em outubro, estar em palco, influenciar umas outras. Consegues perceber a dimensão disto que nós criamos, de certa forma, não é? Portanto, para mim, essa sensação de realização. Eu, no final do congresso, tive a mesma sensação que tu. Eu posso morrer hoje, olha. Já fiz o que tinha a fazer. O meu legado está aqui. Claro que a gente depois nunca morre, porque há sempre coisas novas a conquistar, não é? Mas, por exemplo, gostava de fazer esta pergunta. Qual foi a tua sensação em cima daquele palco no congresso? pá, eu vou confessar, eu gostei muito. É assim, quando pisei, eu estava nervosa e é isso que estavas a dizer, que é perante uma plateia grande, pessoas que não me conhecem, que nem sabiam para o que iam, quer dizer, não tinham nenhum priming, eu mesmo ali. E pá, mas o que eu senti que fluiu muito. Foi a primeira vez que eu apresentei algo tão simples, se queres te diga, porque na altura eu só pus resultados e falei um pouquinho de como é que chegaram lá. Mas eu senti-me que estava nas minhas sete quintas, tipo, era mesmo um peixe sem água. Foi o que eu senti. Senti que, opá, que é uma coisa que eu gosto de fazer.
eu gosto muito do presencial. Isso é outra coisa que eu quero nos próximos anos fazer muita coisa presencial, pronto. Porque é realmente onde eu sinto que de facto há ali uma conexão diferente. E as pessoas movem-se mais e comprometem-se mais, é diferente a energia. Quando subi ao palco, depois no final, quando tivemos aquela conversa em que estávamos todas a partilhar um bocadinho o nosso percurso, também foi muito importante. Eu acho que foi muito importante para as pessoas que estavam na plateia perceber, ok, esta pessoa realmente veio aqui e parece que mudou de vida É completamente. quase. Olha, esta pessoa é humana, igual a mim. Tipo, Exato, esta exato. pessoa também é humana, também tem os mesmos medos que eu. Tipo, ou seja, ela não é feita de uma matéria diferente, ela tem exatamente os mesmos medos, as mesmas inseguranças, os mesmos bloqueios, todas estas coisas. Na verdade, eu acho que é olharmos mais para o outro como igual. Que é, nós somos todos iguais, nós fazemos as escolhas diferentes, porque iguais somos todos. Exato. E o facto de eu acreditar que sou diferente só me limita. Porque eu não sou Exatamente. Eu muitas diferente. vezes digo, nós temos o mesmo cérebro, todos nós somos o Einstein, todos vocês que quiserem citar. Tipo, eu tinha um cérebro igual ao meu. Mas isso, por acaso, isso é uma crença que eu tenho em mim desde pequena, não sei como é que isto vai cá parar, mas eu sempre acreditei que eu conseguia aprender qualquer coisa. Isso não é um limite. Não é limitante. Agora, aquilo que eu aprendi quando tomei a decisão de ser empreendedora, aí já é um salto diferente. Porque aí o passo limitante não é o conhecimento, é a capacidade de eu ser eu. É muito estranho, de eu ser eu com o conhecimento que eu tenho. Não sei se me estou a explicar, se está a fazer sentido, No mas fundo, realmente eu é tu criares o hábito de tu seres tu e não a expectativa que tu achas que o outro tem sobre quem tu deverias ser. sim, sim, é verdade, sim, é isso. E sem seguir, se calhar, já guidelines pré-estabelecidas, porque imagina, quando estamos numa empresa, pelo menos era isso que eu sentia, havia aqui, era a visão de outra, não é? De outro, e havia ali umas guidelines e, portanto, eu tinha que agir em conformidade, mas estava dentro ali, mais uma vez, de uma caixinha. E agora sou eu que construo a minha caixinha, vá, digamos assim, as minhas guidelines, que são a minha essência, são eu, não é? Então, essa transição é que eu acho que realmente é um shift mental que é necessário fazer. E eu só dizer outra coisa que no outro dia estava a pensar que é isto porque eu agora, por causa desta questão de ter um grupo de mentores Face Yoga, pronto, está aqui sempre a ter as minhas mentoras Face Yoga, e imaginar, ok, cada uma delas tem mais propensão para determinada área, e eu estou a pensar, ok, se calhar posso ajudar aqui a desbravar aqui um bocadinho este caminho. A desbravar no sentido de, na prática, no meu caso, é desbravar, imagina, colaborações. Imagina que uma se especializa só em acompanhar pessoas que têm bruxismo. Imaginemos, um exemplo. Ok? E eu dei por mim a pensar, mulher, eu comentei isto com outras pessoas e a resposta foi, pois, mas tu ainda não fizeste isso. E eu quero só dizer aqui uma coisa, porque assim, a comparação que me veio logo à cabeça foi, imagina se o Cristiano Ronaldo tivesse dito a ele mesmo, mas eu não sou o Pelé. Ou se os outros à volta dele lhe tivessem, olha, mas tu não és o Pelé. Escusa estarem a treinar muito porque, tipo, tu não és o Pelé. Portanto, isto é o que nós vivemos no dia a dia. É tipo, não vais, não faças, nem abras portas, porque tu ainda não passaste essas portas, ou ainda ninguém passou essas portas. Depois há outro exemplo, que é esse também. Que esse exemplo de tu não passares estas portas é todo o mundo em que nós vivemos. Tipo, é este telemóvel, não é? Tipo, a pessoa que inicialmente imaginou um telemóvel, um telefone portátil, nunca ninguém tinha aberto essa porta. Imagina E se se ela ela pensa, mas... partilhasse isso com alguém, ia chamar-lhe maluco, não é? Pois, exato, não é? Mas Vida, como é a nossa situação, e é muito engraçado porque depois começas a perceber, ok, na verdade essas pessoas só estão a refletir o receio delas. Ou o receio de que nós nos magoemos no caminho. Ok, é legítimo e válido, não é? Mas de facto nós temos que ter muita percepção, muita autoconsciência para ver isto, para apanhar isto, para perceber que isto não é nosso e e temos que continuar. aprender que este caminho do empreendedorismo, sim, é solitário. Por isso faz tanta diferença. Não é? Por isso é que tu falaste desta importância do grupo de influência, porque
os nossos amigos não nos vão apoiar em amor, mas não vão apoiar. Os nossos familiares não nos vão apoiar em amor, mas não nos vão apoiar. Porquê? Porque eles querem evitar que a gente se desiluda, querem evitar que a gente se magoe. Porque houve um momento em que eles sonharam algo e também não conseguiram. Mas só não conseguiram porque desistiram. Então, esta forma é uma forma de amor, de nos proteger. Só que esta forma de nos proteger enfia-nos numa gaiola. E tira-nos a liberdade de escolha. Então há um momento em que a gente tem mesmo que dizer, ok, eu amo-te, mas eu escolho ser diferente. Eu amo-te, mas eu escolho fazer diferente. Opa, e se tiver que esfolar os joelhos, eu vou esfolar. É o que é. Chama-se vida, chama-se viver. Não sobreviver, mas sim viver. Tá? Olha, mas tenho aqui perguntas para te fazer. A conversa está incrível. Eu tenho várias perguntas para te fazer, tá? Força. Deixa-me só dizer aqui, porque a Sofia, filha da Susana, faz anos hoje e eu prometi que lhe mandar um beijinho muito grande de parabéns. Ela faz 8 aninhos hoje. A minha unicórnia mais linda e mais pomposa. Portanto, quero mandar um beijinho muito, muito grande para a Sofia, que ela é linda, maravilhosa, é uma princesa e que todos os seus desejos se realizem e que a vida dela seja muito, muito abençoada. Um beijinho muito, muito grande. Eu agora estou-me a sentir aqui um bocado naqueles programas de TV. Estou a dizer, você mandar um beijinho! Bem, mas pronto, já mandei o meu beijinho. Ai, olha a Sofia está aí. Beijinhos, meu amor! A Su está ali a dizer que a Sofia está aí. Eu tinha prometido que lhe mandava aqui um beijinho grande em direto. E agora, o que é que eu te queria perguntar? Então, tu já respondeste aqui a uma série de coisas, mas era só aqui para condensar, que é da Sónia cientista para a Sónia Academia de Face Yoga. Eu já não te vou pôr mentora de Face Yoga, vou-te pôr Academia de Face Yoga porque és mentora de mentores. O que é que mudou? da Sónia cientista para a Sónia dona da Academia de Face Yoga, o que é que mudou? Mudou essencialmente a forma como eu vejo o mundo. E eu costumo dizer isto e foi-me difícil reconhecer isto, que é, eu realmente vivia numa caixinha a preto e branco com tons cinzentos entre o preto e o branco. E, atenção que não quer dizer que seja toda a gente assim, mas eu sinto que era assim que eu vivia. Okay? Eu não me dava liberdade de imaginar. Eu apenas formulava hipóteses com base naquilo que já existia. Isto são mesmo conceitos, mas é mesmo muito cientista, amor. Pronto, lá está. Eu continuo a falar, se calhar, um bocadinho ainda. Mas olha, mas é a tua essência e é perfeita assim. Sim. É tu. E é a forma como eu consigo explicar aquilo que aconteceu. Foi essa transição. É que eu antes formulava hipóteses com base em dados que já existiam e eu agora formulo novas ideias, novas possibilidades, com base naquilo que eu sinto, naquilo que eu vejo nos outros, na minha experiência com as minhas alunas. Ou seja, porquê? E porquê que eu digo experiência e sentimento? Porque realmente nós, quando estamos na ciência, nós tentamos tirar o sentimento e a emoção completamente da equação. Okay? E aqui é uma forma de trabalhar completamente diferente. Eu preciso de integrar esses fatores para realmente fazer crescer e melhorar e refinar as técnicas que eu ensino e até porque a relação que eu estabeleço com as minhas alunas ou com as minhas mentorandas determina o resultado delas, ou é muito importante para o resultado delas. Portanto, isso tem mesmo que fazer parte. Isso foi assim aquilo que mudou em termos de pensamento. Okay? Depois, em termos de a Sónia cientista era incapaz de fazer um live. Tipo, isso é outra coisa, que é fazer vídeos ou fazer diretos. Isso mudou radicalmente. Mas isso foi uma coisa que eu também descobri que... Aliás, tu viraste uma influencer no TikTok, não é? Exato, TikTok aquilo foi assim. Tenho o Brasil todo suportando aqui a Sónia. Bom, mas pronto. Mas isso mudou muito e eu achava que no início, vou-te dizer uma coisa, que é, quando eu comecei a fazer, foi logo em 2020 que eu dei uma primeira aula aberta no Facebook de Face Yoga.
E na altura preparei a aula e não sei o quê. Mas depois aquilo começou a fluir muito e eu já queria fazer aquilo todos os dias e eu achava que tinha sido o Face Yoga a mudar-me. Hoje eu sei que o que permite que eu tenha essa vontade é porque eu encontrei, lá está, a zona de gênio, a essência, não é? Que no meu caso, por acaso, Tua paixão, a paixão, claro. exato. Então é muito giro ver essa Sónia não existia. Tipo, falar em público era, não sei, apresentar, sei lá, era as reuniões de equipa, não era isso, não é propriamente falar em público. Não é? E mesmo a Sónia que apresentava posters e isso é muito diferente da Sónia que hoje fala em público e que por isso mudou muito. E acho que foi mesmo porque encontrei aqui aquilo que eu realmente gosto. E depois, sei lá, depois, claro, posso dizer muita coisa que mudou, logisticamente mudou. Tenho um estúdio de Face Yoga num edifício onde à minha volta são escritórios de advogados. Às vezes enganam-se lá, tem a porta, depois abre a porta e eles ficam assim a olhar um bocado cá para dentro, porque tipo, tem caras e coisas, cremes e coisas assim, deve ficar. E uma outra coisa que é, e diz-me uma coisa, e a nível de família, ou seja, a Sónia de agora e a Sónia cientista, tu conseguiste notar essas diferenças no teu núcleo familiar? É assim, eu noto diferenças neles mais, não é? Porque ainda lhes é difícil perceber o que é que eu fiz com a minha vida. Mas quando começam a ver que há pessoas que realmente já foram tocadas por aquilo que eu faço, começam realmente a ponderar a possibilidade de que se calhar eu fiz a melhor escolha. Porque tu tiveste que lidar com isso, não é? Eu acho que é uma parte muito importante, que é, tu numa família de cientistas, não é? Porque tu, daquilo que eu percebi, tens ali uma... Diz. Bom, não é bem uma família. Tenho uma tia-avó, é assim que se diz, sim, tia-avó, que é professora e Mas pronto, é vamos mais dizer assim. assim, numa família de académicos, Sim, não é? exato. De repente, a Sónia lembra-se que quer deixar de ser académica e passar a ser mentora de Face Yoga. Sim, Portanto, eu lembro-me que este era um grande bloqueador teu, não é? Que é, sim, meu sim. Deus, o que é que a minha família vai Sim. dizer? Como é que foi essa gestão? Eu não vou dizer que tenha sido fácil, não foi fácil. Ainda hoje eu sinto que eu tenho que trabalhar mais no sentido de tenho que comunicar mais, é a realidade. Mas felizmente, assim, felizmente no meu caso sempre tive, pronto, no meu caso o meu marido, que é se calhar o núcleo mais, o núcleo duro, não é? O núcleo do dia a dia, que sempre me apoiou, principalmente porque quando eu às vezes estava assim mais triste ou mais desanimada, ele dizia: pois tu é que já não te lembras como é que tu eras, como é que tu chegavas a casa, tu é que Acho que não te a lembras como é intenção que tu da minha chegavas a pergunta casa. era essa. Depois a pergunta veio para este campo, mas a minha intenção era essa, que é como é que a Sónia cientista chegava a casa e como é que a Sónia mentora de Pois, Face Yoga chega a sim, casa, não é? E esta relação nuclear com filhos e marido. sim, exato. Porque, assim, quando eu comecei a dar as aulas de Face Yoga em 2021 era muito engraçado porque eu saí de aula, epá, extática, em inglês é extática, tipo, muito entusiasmada, cheia de energia. E, pá, estava mesmo feliz. Era assim uma coisa, a adrenalina por todo lado, não sei, eu estava mesmo feliz. Ainda hoje é assim, eu adoro. E, efetivamente, ao contrário, quando eu chegava do meu antigo trabalho na startup, pá, também é verdade que o último ano foi mais difícil, mas chegava muito fechada, havia muita pressão, aquilo já não estava. Se calhar não tinhas tanta paciência para eles, não é? Sim, isso seguramente notava-se. Mas eu também quero dizer que assim, a minha personalidade é ir a fundo nas coisas, eu não tenho. E isso é bom agora, mas era mau antigamente, que é, eu não tinha, pá, eu nunca trabalhei no nível de, ok, é das 9 às 5 e não faço mais nada porque isto não é, eu nunca funcionei nesse sistema, ok? Para mim, aquilo eu era vestir a camisola, tipo, era aquilo e houve uma altura que eu adorava mesmo aquilo que fazia. Pronto, depois as coisas mudaram, lá está, relações, equipas, etc. Mas, tanto que é uma coisa que eu também sinto agora às vezes, que é, e já na altura senti, que era,
tu gostas tanto daquilo que fazes que até tens medo de dizer à volta que gostas mesmo do que fazes. Mas, ai, tu não és boa da cabeça. Como assim? Pois. Tu gostas de trabalhar? Que horror. E essa sensação, epá, é muito, tornas-nos muito solitários. É outra vez a sensação de estás isolada, estás fora do bloco. Porque o É bloco... quase, se tu não te Sim, queixas, tu não és sim, deste planeta, pelo amor de Deus. Tu tens que arranjar qualquer coisa para te queixar. Eu tenho muito essa sensação que pá, eu tenho zero razões para me queixar do meu trabalho. Eu amo aquilo que eu faço. Para mim, não é trabalho, é puro prazer. E quando eu ouço à minha volta as pessoas a queixarem-se, eu só me apetece dizer assim: tu devias ser minha mentor, devias ser minha mentorada. Mas pronto, para não entrar muito numa atitude comercial, mas literalmente eu acho que, pá, se as pessoas não são apaixonadas por aquilo que fazem, porquê é que o fazem? Tá, pronto, e aqui vai agora levar deixa-me não sei quantas mil coisas que é, ok, segurança, dinheiro, whatever, sim. agora São os deixa-me fazer aqui um paralelismo aqui com o Face Yoga, ou com o autocuidado, Uhum. que é uma coisa que eu agora aprendi também outra vez a reconhecer em mim e que preciso trabalhar em mim, que é o meu autocuidado, porque isto é muito giro ensinar os outros. Yeah, E depois por causa esquecemos do nós. terreiro, né? E o que é que acontece? É que eu já na altura, quando eu encontrei o Face Yoga, na verdade foi nessa linha. Foi a linha entre o burnout e o entusiasmo. Okay? E é uma linha muito ténue. Daí eu ter esta perspectiva de autocuidado previsionárias, porque normalmente são mulheres de tipo, vamos pôr tudo, fazer tudo e tal, e depois esquecem-se que têm que reabastecer, mas é diariamente tem que reabastecer para se cuidar, para não passarem a linha do entusiasmo para o burnout. Pronto. E hoje o que eu faço, eu vou dizer que o meu burnout ainda assim é saudável, entre aspas. É um burnout saudável. Mas pronto, mas é preciso ter intenção isso, acho que. Mas repara, Mas sim. tu quando dizes burnout, eu acho que no fundo, eu lembro-me de, acho que foi o Conor McGregor, que acho que estou a dizer bem o nome dele, o segundo documentário que ele fez, ele falava um pouco disso, que é, mas espera aí, mas porquê é que eu tenho que, se eu amo aquilo que eu faço, porquê é que eu tenho que separar a minha vida profissional da minha vida? Porquê é que não pode ser tudo a minha vida? Não é? É quase como, se tu amas aquilo que tu fazes, a tua relação familiar vai ser melhor por causa disso. Se tu amas aquilo que tu fazes, a tua relação contigo vai ser melhor por causa disso. Se tu amas aquilo que fazes, os teus momentos de prazer vão ser melhores por causa disso. Aqui a questão é, mais uma vez, vamos voltar ao meio, não ao início da live, mas ao meio. Descobre aquilo que te apaixona e começa com aquilo que tu tens hoje. Não deixes tudo aquilo que tu tens, não vais deixar o teu trabalho e à maluca, ficas sem sustento, não é isso, mas todos os dias dá mais um passo em direção àquilo que te apaixona, porque este fogo que nos consome de orgulho e realização só vai ser possível se nós somos apaixonadas por aquilo que nós fazemos, e isso vai afetar todas as outras áreas da nossa vida. Então, esta parte do segue a tua paixão é mesmo muito importante. E segue a tua paixão por ti. Não é porque vais ganhar muito dinheiro, não é porque vais causar muito impacto na vida dos outros. Não, num primeiro momento, segue as tuas paixões porque isso te faz feliz. E isso já é motivo mais que suficiente. E pronto, a gente perdeu-se outra vez na conversa. Vou tentar encaminhar. Sim. Força, força, força. 5 maiores desafios ou aprendizagens que tiveste que passar neste percurso, desde a cientista até à academia de Face Yoga. 5 maiores desafios. Desafios ou aprendizagens, tipo. Sim, pode... exato. O primeiro desafio foi mesmo. O primeiro grande desafio foi verbalizar que ia fazer um curso de Face Yoga. Isso foi assim, primeiro. Espera aí, mas curso de face... verbalizaste com quem? Com o teu marido ou com os teus pais? Pá, foi com o meu marido e na altura com os meus colegas, porque isto foi em abril de 2020, nós estávamos em pandemia, é verdade, mas eu já tinha tomado a decisão antes e na verdade foi tipo, olha, eu vou fazer isto. E era um curso, pronto, é um curso, foi o curso de Face Yoga Method, que não é propriamente um curso barato, pronto. Estamos a falar de milhares de dólares e, portanto, foi um investimento muito grande na altura.
por uma coisa que eu queria realmente ir a fundo. E para mim, lá está, é a tal coisa. Se eu vou a fundo, é para ir a fundo com alguém que percebe isto, não é fazer assim. Claro. Pronto, um curso de 4 dias de workshop e dizer que é face yoga. Mas pronto. E então. Pronto, foi mesmo a fundo. Isso foi o primeiro. E depois dizer: olha. Se bem que eu depois, houve aqui, em 2020, aproveitei a boleia, entre aspas, de uma grande amiga minha que tem uma filha com uma doença genética e na altura fiz um desafio em que eu ia ensinar Space Yoga para angariar fundos. E eu vou dizer que usei isso um bocadinho como escudo, é verdade, se calhar, para começar a praticar, para me colocar cá fora, digamos assim. Okay? Claro. Depois, em 2021, foi quando realmente também houve ali um momento difícil, porque a minha avó, infelizmente, faleceu em janeiro de 2021 Covid. A minha mãe tinha sido internada, quando acordou a mãe dela já não estava cá, foi muito complicado. E foi nessa altura que eu senti que o Face Yoga podia ser algo que me ajudasse a manter-me à superfície. E vim a público dizer, ok, vou fazer uma turma, quem quiser, vou dar aulas, quem se quiser inscrever, e de facto inscreveram-se 10 pessoas, e foi o outro desafio aí, vou dizer isto porque vou ligar aqui à parte financeira, que é a primeira vez que tu recebes dinheiro, e para mim, foi o que aconteceu, e foram tipo 10 euros, foi no dia 14 de fevereiro, nunca mais me vou esquecer, 10 euros, 14 de fevereiro de 2021. Alguém me pagou para ter uma desconhecida na internet, pagou-me para ter aulas de Face Yoga. E eu, tipo, aquela responsabilidade, tipo, 10 euros, meu Deus. Tipo, e tu pensas, 10 euros, dás 10 euros por uma camisola que passado uma semana já não veste. Mas tipo, foi aquilo, era Olha agora, dás 10 euros por uma bebida quando sais à noite, amor, nem precisas tirar a camisola. Exato. Mas tipo, de facto, foi sentir que foi mesmo um desafio. Isto foi, ok, eu tenho que aguentar isto, não é? E vou dar o melhor e vou fazer todos os medos que vêm à superfície por causa de 10 euros. Reparem, isto parece ridículo mesmo. Mas foi receber dinheiro pelo meu trabalho, por mim, somente pelo meu trabalho, sem nenhuma estrutura à volta. Percebem? Isto é mesmo, em termos mentais, é um grande salto. Ok, já vou em dois ou três. Pá, os outros grandes desafios foram realmente. O primeiro desafio foi dizer que ias tirar um curso de Face Yoga, o segundo foi receber dinheiro depois de. Olha que engraçado, o desafio é receber dinheiro, não é? Tipo, ok, vá, os outros mais 3. Sim, repara, o desafio não foi tanto, ok, eu vou investir estes milhares de. Não, o dinheiro não foi dar. Repara, mas isso é uma das coisas que trabalho muito convosco, não é? Nós estamos programadas para dar e nós estamos programadas para receber. E quando nós só damos, nós estamos em desequilíbrio. O que é que provoca o desequilíbrio nas nossas vidas? Caos. Então, eu, da mesma forma que me programaram para dar, eu agora tenho que me reprogramar para receber. Não é? Porque eu sou excelente. Mais ainda, repara, há um efeito muito curioso que é quando vocês arriscam e avançam nos programas premium, do tipo pedir 750, 1000, 1500 euros pelo vosso programa, a primeira vez que alguém vos paga esse valor, a sensação é de terror. Terror. Tipo, e agora o que é que eu vou fazer? Que a pessoa pagou-me este dinheiro e agora? Agora, respira fundo, aguenta-te à bomboca e vai servir. Ponto. Porque a pessoa confiou e tu não vais falhar, porque vais servir. Não vais impressionar, vais servir. Ponto. Mas é muito engraçado, é preciso fazer esta aprendizagem, ou seja, podemos dizer que a tua o segundo desafio / aprendizagem foi aprender a receber. Sim, sem dúvida, sim. Okay. Depois foi o desafio, sim, mas isso foi durante muito tempo, que é lidar com a percepção que eu criei, porque a verdade é que se tu me perguntaste, então, algum dos teus colegas do passado, cientistas, chegou ao pé de ti e perguntou-te, mas o que é que tu estás a fazer que isto não faz sentido? Não, eu nunca tive essa experiência, mas eu criei histórias na minha cabeça sobre isso. Eu criei muitas histórias na minha cabeça à volta disso. E na verdade, depois a pessoa percebe que cria estas histórias como um refúgio, porque se eu falhar ou se eu desistir, eu tenho esta resposta. Se eu falhar aqui, eu tenho esta história para contar. Exato. Ai, calma, estou protegida.
É mesmo engraçado. Depois outro desafio, outra situação que aconteceu, que se calhar tem a ver com o síndrome do impostor, que é, em 2021 ainda, eu comecei a fazer sessões de avaliação gratuitas, portanto 30 minutos individuais. Mas, repara, eu fiz essas sessões sem acreditar, sem nunca acreditar que alguém quisesse de facto prosseguir com aulas individuais. Então, e agora vejam esta coincidência. A primeira pessoa que fez uma dessas sessões hoje é mentora de Face Yoga. É minha aluna, é mentorada. É mentora de Face Yoga. Adoro isto. Peraí, mas ela fez a formação contigo? Ela foi a primeira pessoa que foi uma dessas sessões. E o que é que aconteceu nessa sessão? Ela perguntou-me no final, então e agora como é que eu posso trabalhar consigo? Fazer? E eu não tinha resposta. Eu já lhe contei esta história. Eu inventei na hora, olha, aquilo foi que me saiu na hora, eu disse-lhe, são 12 sessões, 90 euros. Eu nem sequer fiz contas. Foi na hora. Foi o que me saiu, porque eu não tinha absolutamente nada preparado. Eu não acreditava que alguma vez alguém me fosse contratar. Por isso foi uma aprendizagem. Foi uma aprendizagem assim on the spot. E é muito engraçado como depois vês o círculo a completar-se, porque ela nunca teve aulas em grupo, sempre foi individual. E depois este ano contactou-me, já estávamos em janeiro. Ela disse: Nossa, eu vi que estavas a fazer uma formação, já tínhamos começado em dezembro o primeiro módulo e ela pediu muito. Eu, ok, pronto. E é engraçado, não é? Porque ela, não, eu quero ir a fundo e acho que isto pode ser mesmo um complemento a outras coisas que eu faço e etc. É incrível. Pronto, essa foi outra grande aprendizagem que é acreditar em mim, não é? Acreditar que realmente alguém vai querer trabalhar comigo de forma mais comprometida. E acho que aí foi quando eu percebi, ok, isto é mesmo a sério, entre aspas, a sério, tipo, alguém aqui se está a comprometer a título individual, não é? Para aprender algo que vai ajudar, etc. Foi um shift. Já não era só aquela Sónia, então nós eu digo umas aulinhas, esteja e Olha, tal. vamos Pronto. brincar aqui um bocadinho para ajudar alguém que precisa de dinheiro, então eu vou fazer isto. Não, não, agora é a sério, agora tu vais Sim, fazer de sim. forma profissional. Agora é mesmo a sério, sim. Quarto. Depois foi o outro desafio, o grande desafio que acho que acabou por também me levar a ti lá está. Tu, quando começas a aparecer mais, a trabalhar mais as redes sociais, etc., começas a ver mais coisas e começas-te a comparar. Isso é outro, é um grande, grande, grande desafio, é ultrapassar isso. Ultrapassar no sentido de Olha que curioso. Deixa-me só fazer aqui um parênteses, porque tu começaste por dizer que este item te levou a mim. E repara, tu escolheste uma mentora que trabalhava zero redes sociais. Sim, sim, não, espera. Este item não era as redes sociais, era a questão da comparação. De tipo, eu estava Ok. bloqueada porque me estava sempre a comparar às outras pessoas e ao que estava a acontecer, etc. Mas nesse sentido, Mas que aí era sim. uma das razões pelas quais eu não ressoava, ou como é que se diz, eu não me identificava com aquilo que estava a ser feito, mas ao mesmo tempo pensava, pá, se calhar eu é que estou errado, se calhar eu é que não estou a fazer as coisas bem, eu é que. Ou se calhar eu é que estou certa, porque não me quero comparar, nem quero ter mais uma a Pois, fazer mais exato, do mesmo, não é? exato, 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 Mas sabes exato. que aí é muito curioso, que é, e às vezes batia-me esta dúvida, já tanta coisa foi feita, não é? Já tanta coisa foi feita. Será que nós conseguimos manter a autenticidade quando já nada é novo, não é? Porque já nada é novo. E eu lembro-me de uma vez ouvir o Tony Robbins a dizer assim, ele estava a falar, tipo, imagina, estava a citar uma frase que ele disse algo do género. Olha, não me lembro quem foi o autor, mas foi algum autor, porque na verdade, neste momento, nada do que a gente diz é nosso. Porque há tanto conteúdo, há tanta informação, há tanta coisa, que é muito difícil, eu diria praticamente impossível, tu seres original em alguma informação. Só que há uma coisa que ninguém te tira. É a forma como tu passas essa informação e a energia como tu passas essa informação. E o acreditar que quem tem que se conectar contigo vai se conectar porque falas precisamente daquela maneira. Porque tu dás aquele erro. Porque tu vais com aquele cabelo torto. Porque não és perfeita. Porque a certa altura, e eu estes dias estava a fazer um pouco isso, eu agora voltei a contratar a nossa Carlinha para tratar das redes sociais, portanto estou-me a portar melhor, ando aqui a ser comandada pela Carla.
Mas a verdade é que eu não ligo muito as redes sociais, apesar de acreditar que é uma ferramenta muito poderosa. Aliás, e nisso eu tenho a aprender contigo, minha influencer, não é? Mas isto para dizer o quê? Andava a ver meia dúzia de perfis e a certa altura eu percebi que pessoas que entregavam mentorias, pá, 3 perfis exatamente iguais. Exatamente iguais. Tipo, 3 perfis, pá, com a mesma estrutura, mesmo layout, mesmo tipo de letra, só muda a cara da pessoa. Eu penso assim, tem que ser a Carla a trabalhar comigo, porque ela conhece as mulheres cometas e sabe que eu não sou isto, eu nunca vou ser isto. E podem-me dizer assim, mas a Ana, é isto que funciona. Eu vou dizer assim, passa, é isso que funciona, não é isso que funciona comigo. E é muito esta estrutura que eu quero manter viva em vocês, que é não olhem para o que estão a fazer. Eu lembro-me que eu era consultora de empresas e quando entrava numa marca, a primeira pergunta que me faziam é: mas já conhece aqui a concorrência à volta? E eu respondia: não conheço, nem vou conhecer nunca. Sabem porquê? A concorrência vai-vos mostrar aquilo que ela quiser mostrar. Aquilo que sustenta os resultados da concorrência, que é aquilo que ninguém vê, que é a parte estrutural, não é visível a uma entrada, não é visível numa rede social. Nós aquilo que vemos do outro é precisamente a ponta da lança, não é a haste, e é precisamente a haste que dá direção à lança. Então não me venham com histórias de estudar concorrência, porque isso é bullshit. E quem é consultor da empresa e consultor de negócios sabe que esta informação só é revelada se eu estiver no processo. Se eu souber como é que acontece o dia a dia. Senão aquilo que eu vou ver é o quê? O que passa para o mercado. E eu não sei se aquilo que passa para o mercado, por exemplo, uma das regras do marketing é atração, não é conversão. Eu atraio-te por aquilo que tu achas que queres, mas depois aquilo que eu te entrego é aquilo que eu sei que te faz falta. Portanto, cuidado com esta parte do eu vou copiar para ver aquilo que funciona aqui, porque muitas vezes isso impede-me de avançar, porque eu digo, eu nunca vou conseguir fazer daquela forma, eu tenho medo, porque eu não tenho a câmara certa, não tenho a luz certa, não tenho, se calhar, o penteado, a roupa, ou seja, eu não tenho nada disto, então eu não vou avançar porque eu ainda não estou pronta. Quando, na verdade, para eu estar pronta, só tenho que ter uma condição, que é querer servir, querer ajudar alguém. E se eu já tiver esse propósito de, eu com o meu conhecimento posso ajudar uma pessoa, então vai, então não pares. Não é? Isso leva-me a outro último desafio, acho eu. Então diz. Que é os comentários negativos. Ou seja, os famosos haters. E aqui eu vou-vos dizer e vou-te dizer que o TikTok foi uma grande escola. De haters? Tiveste acesso a haters no TikTok? Sim, principalmente vindos do nosso querido Portugal. Sério? Porque nós somos Olha agora, fala-me mais. Porque efetivamente é muito engraçado, porque é muito engraçado. Eu já estava